Está em Bucareste. Veio para organizar uma exposição? Trouxe algum do seu trabalho? Não. Veio visitar os seus sobrinhos, que começaram agora a faculdade. Depois de os verem encaminhados, regressa a Paris. Brancucci é um homem cheio de alma. 2 raios de sol brilham no seu olhar romeno de pensamento límpido e claro. Tem já alguns cabelos grisalhos. Vai ficar mais tempo pelo país? Assim que o rapaz estiver matriculado na faculdade, vou-me embora. O que mais ficaria cá a fazer? Se nunca foi a Brébeuf, vá agora. O padre de lá reuniu umas pedras interessantes. Conheço-as, já lá fui. São moldadas pela água. Como e quando começou a pensar em esculpir? Não surgiu como uma ideia. Resultou de uma necessidade de me libertar de mim mesmo. Em que material gosta de trabalhar? Tens de te tornar amigo do material. Fazê-lo falar no sentido da sua qualidade e da sua beleza. A sua escultura foi uma novidade. Teve muitas dificuldades no princípio. As dificuldades nunca se esgotam. E como chegou a esta fórmula artística? Que mestres o influenciaram inicialmente? Nenhum me influenciou. As ideias foram minhas, dei por mim a esculpir. A arte é enigmática. Uma crença, não uma fórmula. Quando é feita segundo uma teoria, torna-se falsa. Temos de nos desconstruir a nós próprios, desprender-nos de toda a arrogância humana. Só assim conseguimos descobrir a beleza. Qual foi o seu primeiro trabalho? Um monumento a Petre Stănescu, em Buzău. Uma encomenda vulgar como qualquer outra. Mas foi o meu primeiro confronto com a responsabilidade. O monumento deveria representar uma mulher a chorar. E como se tratava de uma mulher nua num cemitério, acabei por pô-la em oração a partir dos materiais que me foram disponibilizados. Uma interpretação moderna. A arte não é moderna nem antiga. É arte. Só o tempo aperfeiçoou o espírito humano e o próprio espírito exige-o. Hoje ouço falar de todo o tipo de tendências na arte. Há uma espécie de loucura universal. A arte desenvolveu-se apenas nas épocas mais religiosas. Quando o sentimento de religiosidade diminui, segue-se um declínio. Tudo o que se cria a partir da filosofia e da religião é alegria, luz, liberdade. Tudo o que tem outra origem perde-se. O folclore tem algum propósito? É o único que é arte. Faz por si mesmo. Todas as artes superiores por lá passaram. E se tentasse voltar à Roménia definitivamente? Não posso regressar. Quem me dá aqui de comer? Eu não posso travar essa luta, tirar o lugar de outros para conseguir um trabalho. Paris é uma cidade universal. Não. Agora já é tarde para me estabelecer no meu país. Já não tenho tempo para me afirmar. Os americanos dão grande valor às suas obras? Sim. A minha primeira exposição oficialmente foi nos Estados Unidos, no Museu Moderno. Fui convidado por uns americanos que tinham vindo a Paris por volta de 1912, 1913, uma exposição retrospectiva de arte moderna. O meu trabalho teve sucesso. Mas depois da guerra falou-se de um processo que teve com as autoridades americanas. E o que foi dito na altura? Que eu até fui preso e os meus trabalhos confiscados. Sabe-se que na América a arte entra livremente. Eu tinha enviado algumas obras que me tinham sido compradas. Os serviços aduaneiros acharam que não pareciam objetos de arte e que se destinavam ao contrabando de bronze em bruto. Cobraram-me também uma multa de 50% do valor do peso das esculturas. Foi um grande processo que durou 2 anos. Todos os grandes artistas e críticos de arte americanos foram chamados a dar a sua opinião sobre se consideravam ou não aqueles objetos arte. E qual foi o resultado? Que lendas surgiram na altura. Quando cheguei a Gorges, em Pestichan, olhavam-me com imensa curiosidade. O meu pai era o mais rico da aldeia e um homem muito viajado. Tinha estado em Craiova e chegou a ir a Bucareste. Na aldeia, as casas tinham naquele tempo uma pequena janela de vidro coberta com papel. Ao regressar das suas viagens citadinas, ele introduziu ali uma inovação. Aumentou as janelas ao abri-las. Os outros seguiram o seu exemplo. Hoje em dia, todas as casas em Pestichan são lindas e têm janelas grandes. Nunca tentou pintar? A cor não o atrai, só a forma? Sim, tenho muitos projetos de frescos esboçados. Mas para tudo o que sinto que ainda tenho a dar na escultura, necessitaria, como eu, de mais 100 braços para o poder terminar. É uma pena deixar um pedaço de madeira ou de pedra por trabalhar.
Independentemente do quão profano se possa ser em relação à arte, no que toca às obras de Brancusi, sente-se sempre a misteriosa emoção do infinito. Quem não experimentou esta sensação perante Maestra, Pássaro no Espaço, a coluna que se prolonga até ao infinito? Todas elas, Brancusi vê em grandes proporções, quase irreais. Ao explicá-lo, os seus braços de artista desenham um gesto largo. O seu olhar erguido fixa intensamente e com persistência um ponto no espaço. Ele vê o pássaro sonhado, a coluna que se ergue. Esta coluna, numa base de pelo menos 50 metros, erguer-se-ia lindamente numa das praças de Bucareste, tão pobres em estátuas. O mestre Brancusi não gosta de publicidade. Houve escritores que lhe quiseram dedicar livros, recusou. Um dos seus bons amigos e admiradores, Paul Morin, prestou-lhe uma homenagem superlativa. Acontece que o escritor e o escultor se irão encontrar hoje, em Bucareste. Recusei que me dedicassem livros. Qualquer saída de cena seria como um fim, e eu tenho muito mais a dizer. Uma vaga e contagiosa dose de otimismo emana da sua conversa. Diz-se que há muitas influências misturadas no sangue romeno, latinas, eslavas, bizantinas, facto provado nos produtos de arte camponesa. Ainda assim a latina predomina. É natural que assim seja. Os legionários romanos eram os mais fortes, não eram mais do que vencedores. E ainda o são. O seu legado não podia ser perdido. Visitei Espanha e Itália, têm imensas semelhanças connosco. Dos latinos, apenas os franceses se distinguem um pouco mais, e se os outros se desenvolveram antes de nós e têm uma civilização e artes mais antigas, não temos culpa. É assim que as coisas são na natureza. Na mesma árvore, algumas frutas amadurecem mais cedo, outras mais tarde. Todas têm, no entanto, um sabor delicioso. Na árvore latina, nós fomos o fruto que amadureceu mais tarde. Aqui na fronteira entre os dois mundos, Ocidente e Oriente, onde nos encontramos, temos um destino grandioso. Dos eslavos não herdamos muito. Na fala permaneceu aquele E de pronúncia tão feia, e as suas cores são fortes, violentas. Reparem nos tapetes dos nossos vizinhos russos, nos seus desenhos. O mestre Brancusi viu muito e sabe muito. O seu discurso é calmo, com elevações de entusiasmo e sonoridades aveludadas. Separámo-nos como depois de uma longa confissão.